Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje eu trouxe um convidado que eu conheço há 10 anos, mais de 10 anos. Ele era gerente de planta, mas de altíssima performance. Mas voou, foi para várias empresas e hoje eu tenho a oportunidade de falar com ele e estou muito feliz de tê-lo aqui no Mask TV Podcast. Eu vou falar com o Matheus Couto. Ele é gerente industrial e vai bater um papo conosco sobre a carreira dele. Bem-vindo, Matheus. Incrível você aqui hoje. Obrigado, que felicidade. Você sabe que eu estava vindo para cá e lembrando de tudo que a gente conquistou juntos, né? Desde a primeira vez, dos primeiros episódios que a gente fez em Itaquera, os programas que a gente fez junto com as nossas pessoas e como que a gente amadureceu desde aquele tempo, né? Como que a gente cresceu. Eu fico feliz de ver você com esse espaço. Tá em a tua cara. Estou muito feliz. E eu que estou feliz de você se desdobrar para chegar até aqui hoje. Imagina, que isso. Eu fico muito grato. Realmente, sim, eu acho que o primeiro contato que a gente teve já há mais de 10 anos lá na PepsiCo de Itaquera foi incrível para fazer os Guardiões da Segurança. E era um piloto novo, um projeto novo. E quando eu cheguei até você... eu gosto de, quando eu abro o podcast, de falar do convidado. Não é só para ganhar, dar visibilidade, não. Você tinha um carisma, né? Você tinha uma qualidade profissional, claro, né? Como profissional, você mostrava resultados. Mas um diferencial como líder, que era muito visível, era a forma carismática como você tratava todo mundo naquela fábrica. Aliás, onde você ia, todo mundo queria falar com você, você dava atenção a todo mundo. Eu acho que o líder bom é esse. Ele tem as habilidades, as skills dele, né, softs e hards, muito bem alinhadas, mas ele também é uma pessoa carismática, ele permite que as pessoas o acessem. E isso, eu acho que você tem essa característica. Você continua sendo assim? Sem dúvida. Eu acho que isso é meu, né, de verdade. E fica muito difícil a gente não conseguir transformar as pessoas se a gente não parar para ouvi-las, né? Então, a gente sabe que o mundo vem cada vez mais dinâmico, a gente tem cada vez menos tempo para aquilo que a gente se coloca a se dedicar, mas é inevitável. Acho que quando a gente quer resolver... Não é só na questão de resolver problemas, mas quando a gente quer, de fato, transformar as pessoas... gerar potencial em cima delas, né? Descobri-las ou fazê-las se descobrirem, a gente precisa parar para ter uma atividade de escuta, senão a gente não consegue chegar nesse limite de potencial. É verdade. A escuta ativa hoje, dentro desse tema segurança psicológica, a gente vai até abordar um pouquinho, ela é necessária. Ou você escuta aquela pessoa, e não estou falando de ouvir mecanicamente, é escutar, né? Depende da sua vontade de querer escutar aquela pessoa e a pessoa percebe isso. Eu acho isso fundamental para você ter sucesso depois em todos aqueles materiais e necessidades que um líder precisa. Sem dúvida. Você está completando 20 e poucos anos de carreira. 20 anos. 20 anos de carreira. Isso é muito importante. Legal que a sua carreira ela é muito sólida, né? Seara, PepsiCo, Kraft Heinz. Então, assim, você foi ficando muito tempo dentro, né? Pegando muita experiência dentro das 3 empresas. E hoje, num movimento novo, num movimento livre, né? Olhando o mercado de um jeito muito experiente. Te dá medo de ver o mercado como está? Não. Não? Não dá. Acho que, assim, à medida que a gente... São 20 anos, né? Então, à medida que os 20 anos passam, a gente também vê o mercado se transformar. Acho que o grande segredo é a gente estar aberto. A gente tem que estar atento a como o mercado vem se movimentando, as exigências de comportamento, né, que o mercado exige, e entender, de verdade, a gente tem que se promover em autorreflexão a todo instante para entender se a gente, de fato, não só se mantém competitivo para ele, mas se a gente se mantém em condições de se adaptar e de se readaptar e de se reinventar, porque essa é a realidade do ser humano. A gente promove evolução a todo instante, a todo momento, a qualquer coisa. A gente no mercado de trabalho não é diferente. Não é diferente. Ontem eu até escrevi um texto. Nós somos as escolhas que fazemos e precisamos aceitá-las. O Mask TV, eu construí essa ideia, porque era uma coisa que eu queria há muito tempo, você sabe. Olha, eu estou trazendo profissionais de 20 anos, amigos, que estão aqui como você, e só ter a possibilidade de contar a história dele para todo mundo que está ali,
Porque são histórias lindas, né? Então são histórias maravilhosas, com detalhes, às vezes. É claro que em 40, 50 minutos fica difícil. Mas eu falo um pouquinho sobre tudo, sobre pessoas, segurança do trabalho, meio ambiente, segurança, saúde. Tudo a gente faz uma saladinha aqui e traz informações que possam ser inspiradoras, informações que possam ajudar quem está começando na carreira, as suas experiências, aquela vivência, aquela dificuldade, aquela superação, sempre agrega num colaborador novo, numa pessoa nova que está chegando, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo, inspirar, ajudar com a sua experiência, com a sua vivência, outras pessoas. Que bom, Rômulo, eu espero mesmo, tá? Eu espero que a gente possa ajudar quem está assistindo, né, a de repente, em cima das reflexões que forem promovidas aqui, tomar algumas decisões. Chegou aqui quando? Por que chegou? Já sabe por que chegou? Está resolvendo tudo isso? Bom, falando de vida, né? Acho que hoje eu já consigo ter uma visão bem mais clara sobre o propósito, né? Porque quando a gente começa no mercado, a gente acaba sendo levado pelo que a gente ouve do lado de fora, né? Então, fica olhando as tendências, fica olhando o que o mercado traz de novo, ou o que o mercado traz de status, e olha pouco para si, né? Mas eu acho que o tempo por si só, com as experiências que a gente vem conquistando, nos ajudam a chegar nessa conclusão, né? Nossa, peraí, qual é o meu propósito? O meu, Rômulo, assim, de verdade, hoje eu tenho plena consciência de que eu vim para essa terra para ajudar as pessoas a se transformarem. Você consegue perceber se você está contribuindo com isso dentro das suas atitudes? Você consegue fazer uma autoavaliação? Porque a gente fala muito do autoconhecimento hoje, que é a base para você evoluir e não tem outro. Mas você consegue medir a sua autoavaliação para ver se isso que você se propôs a fazer quando chegou aqui, né, você está fazendo? Consigo, Rômulo, consigo. É um exercício que você tem que ter constância, né? A gente tem que estar sempre se monitorando para entender se de fato você identifiquem através de resultados o que você se propôs a fazer, né? No cargo de gerência de planta, diretoria de planta, isso ajuda bastante porque você tem a possibilidade de fazer isso de uma forma mais ampla, né? Você tem uma sociedade na sua mão, querendo ou não. Então, a gente consegue, através da mudança de cultura, do ambiente que você está, ou dos próprios resultados que eles se inserem, ou através do crescimento intelectual, né, das pessoas, enfim, ou dos sonhos que acontecem lá fora, né, se você está, sim, conseguindo fazer esse propósito ou não. Essa é a minha forma de enxergar. É claro, quando você tem uma equipe de diretos, por exemplo, que é uma equipe menor, e que você tem, obviamente, mais intensidade, né, mais contato, você observa de uma forma mais profunda, né? Mas é importante você ter sempre essa condição de se depara, né? Quando eu cheguei como a gente estava, e se eu estou fazendo uma nova transição, uma nova etapa da minha vida, ou dentro da companhia, o que eu estou entregando? Tem sido tranquilo, não é um exercício fácil, mas a gente consegue gerar essa visão quando você tem uma cadeira um pouco mais ampla. Claro, e depois você lidar com seres humanos complexos, imperfeitos e com as suas características exige bastante trabalho, exige bastante estudo, bastante pesquisa. Teu primeiro dia na Terra foi onde? 10 de novembro de 1980, no Rio de Janeiro. Meu Deus, 1980, Rio de Janeiro. Você estava nascendo num lugar incrível. Olha, eu amo tanto, eu morei no Rio, né? E os anos 80 no Rio, olha, eu sei que você não tem a imaginar o que era maravilhoso, não é? Pois é, eu nasci em 80, no Rio de Janeiro, sou filho do Márcio e da Marília, né? Meu pai era um vendedor, literalmente, ele começou a carreira dele com vendas, mas assim, bem pequenininho. Então ele te inspirava? Me inspirava. Uma carreira profissional? Me inspirava, mas o meu pai, eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração do meu pai, porque ela é bem peculiar, né? Minha mãe é uma bancária, foi bancária durante a vida inteira, teve uma carreira mais, obviamente que mais constante, mais estável, por concurso e tudo, mas teve uma carreira longa. Então, a minha mãe, eu vi essa questão da jornada, né? Da jornada, de como que ela o dia a dia, como é que né? É importante você estabelecer persistência para uma jornada de longo prazo, né? E que hoje é difícil você enxergar, né? Você persuadir sobre isso com as pessoas nas empresas, né? Com as novas gerações. E meu pai não, meu pai ele teve uma carreira, a carreira dele foi uma carreira muito inspiradora, porque meu pai sempre teve muita determinação,
muita energia. Meu pai, com 14 anos de idade, fazia artesanato em feira, vendia bolsinha, sandália de couro, nas feiras hippies do Rio de Janeiro, né? Cinto e tudo mais. E ele entrou, na época, era Ambev, mas na época era Brahma. Entrou como auxiliar de limpeza, trabalhava com limpeza de tanque, né, com os utensílios que tinham lá. Da área de limpeza ele foi para a área de produção, auxiliar de produção, foi para a área de invase foi para logística, de logística foi para vendas, se tornou vendedor, se tornou supervisor, se tornou gerente, né? E isso até 29, 30 anos de idade, quando ele teve um problema de saúde, ele infelizmente teve que se afastar. E eu era bem pequenininho. Então, o que eu falo, assim, quando eu falo de inspiração, e eu converso com meu pai até hoje sobre isso. Porque essa é uma memória muito viva dele, né? Então, o que eu acho que a junção que eu tenho é da persistência da minha mãe, dessa questão do equilíbrio, né? De conseguir fazer uma jornada de longo prazo numa empresa, com essa gana, essa energia dele, essa ambição, determinação, né? Que ele teve, que nós somos de família muito humilde, né? Tanto minha mãe quanto meu pai vieram de berços muito humildes, de gente trabalhadora, mas... Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã chamada Camila, que é microbiologista, né? Foi para um caminho de biomédicas também. Provavelmente, então, esse jeito que ele, né, conseguiu alcançar essas etapas foi uma forma mesmo de te inspirar mesmo, essa determinação. Acho que é porque você tem uma determinação muito forte em você, né? Certo, a gente vai aprendendo com o pai, né? Ainda mais quando o pai pode dar essa possibilidade para a gente. Pois é, cara. E assim, acho que é uma coisa que a gente tem tanta oportunidade de olhar para perto da gente e ver os exemplos que nos inspiram, sabe? E meu pai, assim, sendo bem honesto, foi uma vez que eu tava no México, numa planta, fazendo na verdade, eu estava fazendo era um workshop que estava rolando no México, na cidade do México, e eu estava no hotel e eu comecei a pensar no meu pai, e eu falei, poxa, eu comecei a refletir sobre ele, começou por conta de saudade mesmo, né? Eu falei, cara, meu pai fez tanta coisa, nossa, ele passou por cima de tanta batalha, tanta luta, eu exploro muito pouco esse assunto. E ali foi um clique que eu tive, eu falei, cara, eu tenho gente muito inspiradora do meu lado, que eu posso trazer os exemplos cada vez mais para perto de mim, né? Acho que a gente tem que fazer um pouquinho mais sobre isso. E a gente se alimenta, né? Porque o nosso espírito se alimenta desses exemplos. É a mesma coisa aqui no podcast. A gente quer que as pessoas se inspirem pela sua história, para alimentá-las. Porque há um mundo tão caótico, tão cruel, tão difícil, com situações tão absurdas. É absurdo. E aí, quando tem esse momento de ver que existem pessoas ainda centradas, lutando por seus desafios, né, por suas vitórias, baseadas em ética, em moral, em caráter, que meu pai e minha mãe me ofereceram, isso realmente é uma joia preciosa. É verdade. E a sua família hoje, suas filhas? Quando a gente se conheceu, não tinha família, não tinha filho, tinha só a cachorrinha, né, que estava conversando ali, né? Eu lembro que você... Rômulo, comprei uma pug, né? Eu lembro disso. Tenho 3 filhas, Lavínia, Manu e Rafa, são 3 filhinhas, 3 meninas. O meu universo feminino é bem intenso, bem constante, porque eu tenho uma irmã, minha mãe, minha avó. Que bom que você tem esse universo feminino isso me dentro de você. Pois é, e me ajudou muito. Me ajudou muito. Acho que quando a gente olha para alguns princípios de equidade, a questão do gênero que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Nossa, como que... Óbvio que eu nunca fui fechado para isso, nunca mesmo, mas como que a questão do universo feminino, de estar inserido, me fez mudar bastante o mindset para algumas coisas, sabe? Você acha que o homem atual que está no mercado de trabalho, na mesma posição que você, de um diretor industrial, você acha que ele mudou significativamente? Você acha que ele evoluiu com todos esses empoderamentos, com tudo que está acontecendo da ideologia de gênero, da equidade, da diversidade? Você acha que o homem lá naquela posição ainda tem uma mudança significativa ou isso está acontecendo? Porque a gente vê uma realidade muito diferente de 10 anos atrás. Sem dúvida. Mas ainda tem um processo muito lento. Como que você enxerga isso? É um processo gradual, sabe, Rômulo? Na minha visão, a gente está evoluindo, foi como você falou. A gente está evoluindo. O homem, por toda a questão geracional, né, ainda carrega alguns medos, alguns elementos nesse sentido. Algumas crenças limitantes sobre isso. Excelente ponto. Mas eu vejo que a gente tem evoluído. O que eu acho que a gente tem que... Olhando pelos lugares que eu passei, aí eu não estou falando lugares como empresas, mas como regiões do Brasil,
Aí eu acho que a gente tem que entender como companhias e como líderes, como que a gente trabalha regionalmente esse contexto. Porque se você vai olhar para áreas que são mais cosmopolitas, vamos dizer assim, ou metrópoles, né? Megalópolis, a gente consegue navegar, né? Exatamente sobre esse senso de diversidade de uma forma mais sutil. Mas quando a gente vai para o interior de Sergipe... Muda. Mas e não há culpado sobre isso. E eu acho é uma questão de uma transição de uma cultura que está acontecendo, permeando cada um no seu tempo. Exatamente, mas eu acho que realmente essa responsabilidade que a gente tem, né? Total. De lutar por isso, de mostrar isso, de representar isso, de trazer isso à tona em momentos como esse, em veículos como esse, porque nós precisamos defender, sim, a diversidade, a ideologia de gênero, né? Essa questão de poder fazer com que as pessoas se respeitem, né? Sem dúvida. Sejam iguais. Não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa. Definitivamente não é uma tarefa muito fácil. Mas você pôs um ponto importante. Acho que nós temos a responsabilidade como líderes de quebrar esses paradigmas, de desconstruir o que a gente tem de cultura. E ressignificar, que é uma palavra que está todo mundo falando. E ressignificar, né? E ao mesmo tempo gerando confiança para quem tem esses tabus. Né? Vamos gerar confiança para quem tem. Como que a gente desenvolve essas pessoas, essa sociedade, para ver que tem espaço para todo mundo? A gente tem uma crise geracional, isso é fato, não precisamos nem alongar nesse tema, mas você como líder, você consegue administrar uma geração, como, por exemplo, como a geração Z, que é aí 18 ou 28 anos, que está no mercado de trabalho, mas com outro olhar, com outro pensamento. Hoje você se prepara para dialogar com esse público de uma forma assertiva? Foi bom você pôr esse tema, porque a questão geracional ela vai ser essa renovação geracional ela é constante. É constante. Então, a cada 5 anos, 10 anos acho que até demais, mas a cada 5 anos a gente vai ter que se parar e falar, olha, onde eu estou, porque eu estou ficando cada vez mais distante. A responsabilidade não é deles. Né? Então, a gente precisa fazer uma reciclagem, uma ressignificação nossa. Eu fiz algo semelhante no ano passado. Né? Ano passado, eu participei de uma mentoria dentro da companhia, né, da Kraft Heinz, onde eu tive essa oportunidade de trabalhar como mentoria e como capacitador de estagiários e trainees. E uma geração, vamos colocar aí 20 anos mais nova do que eu. Né? Então, o que eu quero dizer é que nós que estamos, a cada dia que passa, um pouco mais distantes, a gente tem que fazer esse exercício e se desafiar de entregar para eles a maturidade, né, insights que eles precisam para que eles tenham estalos de amadurecimento, mas para também fazer entender a realidade da vida deles e entender como que a gente consegue otimizar o que eles têm de melhor dentro do ambiente profissional que a gente está inserido. Né? Hoje em dia a gente recebe muito hoje a nova geração não quer ser líder. Né? A gente escuta muito sobre isso. A gente tem que entender que isso não é um problema. Não é um problema. Né? Eles entender por que a visão deles é dessa forma, respeitar o tipo de carreira que eles querem fazer, direcioná-los, né, para que a gente consiga construir essa carreira da forma como eles pensam em termos de propósito, porque eles também vêm com um senso de propósito bem aguçado, isso é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, instigar o bom da liderança, o porquê da liderança. E, obviamente, você vai conseguir peneirar e você vai conseguir tirar bons líderes dentro dessa geração. Eu também entendo que, às vezes, um profissional com a sua maturidade, às vezes, precisa encontrar a linguagem certa para dialogar com esse público. Totalmente. Porque, às vezes, você percebe que um gestor de 43, 45, 50 anos que está num papel desse de treinamento, ele não está adaptado àquela linguagem. Exato. Ele se distancia desse público. Exato. Né? Não é porque você é de uma geração anterior que você não pode se adaptar à linguagem utilizada pela essa geração. Perfeito. Tá ligado? Não é verdade? É bem isso. Tá ligado? Né? Aquela história. Você precisa equilibrar o seu modelo, o seu conteúdo de linguagem. Você se relaciona bem com as redes sociais? Você é um cara que está no Twitter, não, que agora o X, o Instagram, Facebook. Facebook acho que você nem tem. Eu tive, né? Já é ultrapassado. Eu ultrapassei. Instagram você tem? Eu tenho Instagram, tenho o LinkedIn, obviamente. A gente está passando aqui agora, tá? Porque a gente está colocando o Instagram seu aqui para todo mundo ver. Joia, bacana. Eu tenho Instagram, tenho LinkedIn. Eu gosto de usar as redes sociais para, obviamente, promover o que eu tenho de valor. Né? Então, gosto muito de olhar para minha família,
para as pessoas que eu amo, para o trabalho e como a gente manda mensagens positivas e reflexivas para as pessoas. Então você tem uma visão crítica muito bem detalhada de que esse veículo é um veículo muito perigoso para a gente. Não é? Exato. É um ponto, acho que para quem está, principalmente iniciando no mercado de trabalho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à mídia social, porque é altamente expositivo, né? Hoje em dia, como a gente tem uma velocidade muito grande de informação e como a gente tem é muito perene essa questão de você estar dentro do seu ambiente de trabalho e receber uma ligação, receber uma mensagem WhatsApp de um tema pessoal e isso te destabilizar. A gente tem que entender que está tudo muito integrado e que a gente precisa ter maturidade de saber lidar com todos eles e otimizar, aproveitar da melhor forma possível para que seja saudável. Rede social, você pode ter... você pode se posicionar, né, sobre os lazeres que você gosta de fazer e tudo mais, mas obviamente tem que tomar um pouco de cuidado para que você não se perca. Não se perca, né? Eu acho que a verdade é essa, tem muita coisa nociva e perigosa, e eu acho que o papel de um líder é mostrar que existe elementos de linguagem, de conteúdo das redes que são positivas. Exato. E que você tem que o tempo todo direcionar suas equipes para isso, porque ela está já num outro lado. Né, que 99% são coisas muito agressivas, muito ruins, né, que a gente está vendo. Então, assim, cabe quem está agora aqui no teu papel falar, olha, tem coisa boa, então use o teu algoritmo para coisas boas, não é? Exatamente. Né? Melhore o seu algoritmo, já que esse é o termo que nós estamos usando. E saber usar também o tempo, né, porque a gente vive num dinamismo enorme. Saber usar o tempo que você tem quando você se dedica a alguma rede social. Saber que você está construindo pontos ali. Eu acredito que eu vou usar a palavra dispersivo. É o tema rede social para mim. Exato. Você não mais tem conexão, você se dispersa com muita facilidade. Você pega um tema e daqui a pouquinho subiu o outro. E aí, aquele que você estava vendo, você deixa para ir para um outro que não tem nada a ver com aquilo que você estava trabalhando. Exato. Então, acho que a dispersão que se gerou com a rede social, ele é um dos grandes problemas que nós temos que lidar. Será que eu consigo ter foco? Quando vai subindo tantas outras informações, informações que chamam a atenção, né? É verdade. Você está ontem olhando uma questão legal do seu trabalho. De repente, entra a tempestade de Dubai. Vai me dizer que você não vai assistir o vídeo da tempestade de Dubai? Vai, porque ela te chama muito mais atenção. Quando que você se tornou um líder? Porque ninguém nasce líder, tudo bem, tem até alguns que têm isso inato, né? Nasce com essa predisposição para liderar, mas quando que você realmente virou um líder nessa carreira de 20 anos? Eu acho que tem um momento que para mim me marca, né? Eu fui para um programa... Eu sou formado em veterinária, né? Acho que esse é um ponto. Fui formado em veterinária e passei num programa de trainee na Cargill, na época, que era dona da Seara Alimentos, que era a divisão de proteína animal da Cargill. E eu passei no programa de trainee, obviamente... muito encantado com todo o end-to-end da Cargill, que era fantástico. Eu faço trabalhos na Cargill, né? Então bacana. é maravilhoso, tanto na parte de nutrição animal como de agro, então é muito legal. Pois é, e obviamente muito empolgado, mas não tinha muita certeza daquilo, né? E depois que terminou o programa de trainee, eu entrei para a área industrial para cuidar de rendimentos, né? Era analista, para entender perdas de rendimentos, etc. e tal. Fiquei muito pouco tempo e me convidaram para ser supervisor de produção. Eu aceitei, e na época eu aceitei meio a contragosto. Eu falei, olha, supervisor, eu estava preocupado que eu ia trabalhar em turno, não era aquele momento que eu queria trabalhar, eu achava que podia desenvolver mais trabalhos onde eu estava como analista. E o gerente na época, né, falou para mim, cara, você tem perfil para pessoas, você precisa acreditar nisso. E eu falei, tudo bem, vamos lá. E ele tinha razão, porque quando eu comecei a encontrar dilemas onde eu tinha que influenciar, onde eu tinha que ajudar as pessoas a tomarem decisões, onde eu tinha que mostrar às pessoas a importância delas estarem ali, eu falei, puxa vida. E aí conseguia ver o resultado acontecer dentro da linguajar que eu tinha, dentro do nível de maturidade que eu tinha, que também não era lá essas coisas daquela época, né? Aí eu falei, nossa, é isso que eu gosto. E não conseguia mais me ver fazendo outra coisa se não tivessem pessoas envolvidas para energizar, para engajar, para transformar.
E dali para frente... E logo em seguida você buscou até aperfeiçoamento, né? FIA, IESE, MBAs, e foi atrás, né? De gestão. Porque que acontece, né? Acho que o ponto quando você lidera pessoas, acho que é o gatilho inicial de você deixar de ser um técnico e passar a ser um administrador, um gestor. E eu estava no final da minha... depois do supervisor, eu fiquei uns 4 anos como supervisor. Eu fui ser coordenador de produção, que em algumas companhias também se equivale a gerente de produção, e ali eu comecei a perceber que eu já tinha me descolado da questão técnica e eu estava muito mais na questão gerencial. E aí é a hora da gente refletir sobre nós mesmos. Peraí, mas será que eu tenho hard soft skills necessários para me consolidar nessa cadeira e dar um passo importante na seguinte? Foi onde eu descobri a necessidade de fazer o MBA, o primeiro MBA que eu tive, né, na FIA, isso há 12 anos atrás. E dito e feito, né? Eu consegui me complementar em alguns skills de gestão que eu não tinha e que foram super importantes para as novas portas que apareceram. Então, esse movimento é muito importante. É verdade, eu acho que... E aí que entra o papel de um grande diretor de planta, não é verdade? De um grande gerente de uma indústria, que não é só ali o mecanismo da operação. Tem pessoas, tem processos, tem sistema... Você acha que o diretor de planta ele está envolvido com muitos aspectos de liderança dentro dessa gestão? O que faz, né, um diretor? Quais são os elementos que ele tem que tratar, que ele tem que ir atrás para aprender, inclusive? Eu escutei recentemente, tem uns meses atrás, de um vice-presidente super global, super importante. Ele fala, o líder de planta, o líder de indústria, ele tem um papel de um gestor empresarial, né? Porque, querendo ou não, dentro de uma unidade de negócio que você tem absolutamente tudo ali. Você tem a cadeia produtiva, que é o core, né? Que é o que você conhece, o que te fez chegar até ali, mas você tem toda a estrutura em volta, né? Que é você ter conhecimento sobre o próximo passo que vem além da cadeia de manufatura, que é a logística, o transporte, como que você consegue entregar melhor para a supply chain, para que a gente tenha competitividade no mercado em termos do que você entrega, no prazo que você entrega, no shelf que você entrega, né? Você também olha para trás e você vê a cadeia de transformação, né? E em volta, na tua unidade de negócio, ela tem resultados financeiros. Dentro dos resultados financeiros, você tem que entender o melhor portfólio, como você otimiza essa cadeia. Se essa cadeia pode ser otimizada com a infraestrutura que você tem na mão ou não, se você precisa de plano de investimento ou não. Então, o legal dessa cadeira é que você entende um negócio com uma amplitude super interessante, com uma possibilidade de estar muito perto das pessoas em todos os níveis. E aí você consegue gerar diagnósticos muito claros em todos os layers sobre que tipo de atuação você tem que ter. É verdade. E você disse uma coisa que o Abílio Diniz também disse, né? O gestor, o diretor, o líder, ele é um empresário. Todo o sistema, né, tá ali na mão dele, inclusive, para ver, né, tudo, financeiro, econômico, social, de governança, tudo, né, tá na mão de um gestor. E ele precisa saber lidar com isso, né? Ele precisa aprender sobre isso. Como que você faz para reunir conhecimento? Você, depois das MBAs, de tudo, você ainda se aprimora? O que você faz para conhecer mais, saber mais? O que você faz? É importante. Acho que esse tema é extremamente importante. A gente fica dominado pela rotina e muitas vezes a gente se coloca numa posição de que você não tem tempo para fazer. Mas não necessariamente você precisa usar tempo em larga escala para poder construir uma reciclagem sobre si mesmo. Então, hoje você tem muito recurso, né? Leitura, acho que hoje o próprio LinkedIn, você tem um universo de cursos de instituições importantíssimas online. Inteligência artificial. A internet ajuda muito. Ajuda muito. Então, a gente pode utilizar essa condição que a internet, né, que a questão digital pode te oferecer. Hoje, por exemplo, é o que eu faço, né? Eu vou me atualizando, vou me reciclando dentro desse cenário, porque eu sei que numa vida de executivo que você tem uma dinâmica super acelerada e você prioriza, obviamente, o seu trabalho nesse sentido para que você tenha que entregar o que você precisa entregar, eu acabo utilizando de outros recursos. O que a gente só não pode fazer é pensar que a gente está, por conta de uma determinada demanda ou tarefa, completamente desprovido de condições para poder avançar na sua carreira. Mentira.
Isso é mesmo. Você tem algum segredo para cuidar bem das pessoas que estão ali perto de você? Uma característica sua, não um modelo que todo mundo sabe que tem que ser usado na gestão de pessoas, mas que segredo que você tem hoje, que é um olhar afinado, né, para as pessoas, que é seu, que é do Matheus. Rômulo, isso foi uma coisa que eu sempre fiz, foi parar para ouvi-las. Assim, acho que o ponto principal é você ter a certeza que você tem que se dispor para escutar as pessoas. Quando você começa a escutar as pessoas, você começa a entender exatamente que tipo de... E aí, olhando para gatilhar potencial, tá? Você começa a entender exatamente o tipo de perfil dela, exatamente o que é fator de engajamento para ela, né? Exatamente o que ela tem de oportunidades de desenvolvimento. E a partir do momento que você escuta, você abre uma porta de confiança muito grande para você poder se posicionar, né, no sentido de apoiar. Então, acho que para mim, um dos principais fatores foi eu sempre ter dar muita importância sobre escutar as pessoas de uma forma genuína, empática, sabe? Esse acho que é um ponto principal. E aí tem, obviamente, tem que ter um cuidado, porque assim, a gente fica falando, às vezes, se a gente escuta demais... se torna um divã, se torna um divã, não é isso, tá? A gente, obviamente, está orientado por processos, por resultados, mas se a gente não tiver uma clareza, uma customização sobre como você customiza, né, o tratamento e o alcance daquela determinada pessoa sobre um plano muito específico, dificilmente você vai conseguir chegar num resultado como time, como negócio que você espera. É verdade. Depois a gente mudou muito, né? Nós mudamos muito o nosso cenário do que era nos anos 80, vamos chamar assim, né? Que as pessoas não se preocupavam muito em ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Você vem, entra e faz. Termina e vai. Né? E hoje em dia virou-se um diferencial mesmo. Isso eu não preciso falar nem depois da pandemia, né? Porque piorou, né? A saúde mental, a ansiedade, a depressão, o estresse, né? As pessoas aceleradas, as comparações, as rejeições, os aspectos característicos humanos, todos presos ali no teu colo para você ainda orientar para o resultado. É impossível que escutar não seja um diferencial de um líder. Pois é. E se colocar como exemplo também. Né? Acho que a partir do momento que você se posiciona em termos de fragilidades, é importante para que as pessoas também quebrem tabus internos. Né? A gente pode dizer, então, que os melhores líderes lideram pelo exemplo ainda? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por mais clichê que seja essa frase, né? A liderança, por exemplo, né? Vai arrastando multidões, seguidores, né? Você vai tendo seguidores quando você é admirado. Então, o exemplo ainda acho que é o melhor modelo. Sem dúvida. Até porque, Rômulo, independente da companhia que você tiver, uma cultura é construída por pessoas. Você, quando está numa companhia, sabe que tem muitos programas de inclusão e sociais. Você se envolve com esses programas? PCD, LGBT, diversidade, tudo, você se envolve, você participa. Eu acho importante, né? Primeiro pela posição, né? Acho que a gente só consegue gerar uma transformação a partir do posicionamento que a gente tem. E infelizmente, a gente ainda está num nível de cultura, e aí não precisa... É só olhar para fora do seu ambiente corporativo que você consegue enxergar isso também. A gente está num ambiente que, infelizmente, a gente ainda precisa de posicionamentos mais firmes de pessoas que geram influência para que as coisas comecem a acontecer. Então, na posição de um head de indústria, se você não tiver um posicionamento firme para que esses programas aconteçam e para que eles ganhem tração e para que as pessoas comecem a se permitir refletir sobre o seu modelo mental atual, dificilmente acontece. Assim como os temas de compliance, né? Que, querendo ou não, anda muito junto com esses programas. Claro. Se a gente não tiver um posicionamento firme sobre os temas de compliance, dificilmente as pessoas vão fazê-las entender sobre o que é a compliance e sobre a importância do processo ético e moral dentro das companhias. Eu concordo com você, mas eu vejo ainda muitos líderes despreparados para receber pessoas diferentes, né? Pessoas com as suas diversidades. Às vezes até reclamam quando recebem um PCD, porque vai impactar, né, no resultado, tempo, entrega, e outra é receber uma pessoa, um trans, e não saber muito como lidar, que tipo de linguagem eu uso, e fica esperando isso, uma demanda dos recursos humanos, quando poderia ir atrás. Verdade. Né? Verdade. Poderia ir atrás e falar, peraí, se você se prepara para receber esse diverso vai realmente contribuir com o teu resultado.
Claro. E sem contar a representatividade que isso gera, exemplo para outros. Mas muitos não estão preparados e nem querem ir atrás, né, de se preparar para receber a diversidade na sua linha. E eu acho que o ponto é esse, né? A liderança precisa fazer uma reflexão sobre como ela está se posicionando e não ter vergonha. Eu acho que não ter vergonha, se você é um líder de média gerência ou de alta gerência e você não consegue se posicionar, não consegue ter uma interpretação boa sobre isso. Eu tive uma média gerência que foi muito corajosa. Num fórum sobre LGBTQIA+, chegou e falou, eu tenho dificuldade. Num fórum com um público LGBTQIA+. Ele teve a coragem de falar ali, eu preciso de ajuda. Foi muito bonito, cara. Foi as muito pessoas bonito. não conhecem as nomenclaturas, as pessoas não sabem nem o que significa LGBTQIA+. São muitas siglas, são muitos elementos. É claro que você tem que buscar ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje em dia a gente tem muito recurso para isso. Então, a gente precisa estar encorajado para fazer o nosso papel e, de novo, voltar sempre naquela questão, nossa, na minha posição, eu tenho uma responsabilidade de transformar a sociedade, né? Nem só a responsabilidade, o potencial de transformar a sociedade, de contribuir para uma sociedade melhor. Acho que a gente pode refletir um pouquinho melhor sobre isso. É verdade. Quando você disse que você estava num ambiente social, às vezes você tem na planta 600, 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Tem, às vezes, uma cidade dentro de uma empresa. É verdade. E você está trabalhando, e você tem um compromisso, uma responsabilidade sobre aquilo. O Mask TV fala muito de meio ambiente, saúde, segurança, qualidade, que faz parte da gestão de qualquer, né, rede industrial, isso é fato. Como você absorve segurança, saúde ocupacional, meio ambiente, qualidade dentro dos seus processos? Você tem contato com esses sistemas e você valoriza eles dentro da sua gestão? A gente fala que é um valor inegociável, né? Exatamente. A gente fala de segurança, de saúde. Na teoria ou na prática? Nos dois. Nos dois, né? Porque se fala muito do valor inegociável como estrutura teórica, Exato. Mas quando você vai para dentro da empresa, você não vê a prática. Pois é. Aí vai muito no nível de maturidade que a gente tem dentro da própria organização, né? Isso começa desde você fundamentar os processos, né? E enquanto você fundamenta os processos sobre segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, né? A gente tem um papel de ir desenvolvendo as pessoas para mudar a forma de pensar, né? E trazer uma visão do impacto de novo, né? Eu acho que, falando de meio ambiente, saúde, segurança e qualidade, é a grande chance que a gente tem em cima desses pilares de transformar a sociedade. Você não transforma a sociedade sendo eficiente. Você transforma, sim, uma mentalidade produtiva daquele indivíduo, né? E aí, indiretamente para a sociedade, também. Mas quando você fala do quanto que você pode promover um crescimento, né, um desenvolvimento social para o longo prazo, é em cima do que você constrói sobre esses pilares dentro da companhia. É verdade o que você diz. Uma pessoa que aprende segurança do trabalho, as regras, os procedimentos de se cuidar, leva para casa. Se aprende meio ambiente, leva para casa. Se sabe boas práticas de fabricação e qualidade, leva para casa. Quanto ao cuidar da saúde, leva para casa. O pilar segurança, saúde, meio ambiente e qualidade realmente está diretamente ligado à vida das pessoas. É impossível que um gestor possa só olhar isso como uma área de apoio. Exato, exato. Eu acho que se a gente puser na ponta do lápis aqui a quantidade de famílias que se transformaram em cima de aprendizados que se conectaram dentro das indústrias, das multinacionais, das companhias, independente do tamanho, mas que promovem um sistema de gestão, não está no gibi. Acho que a gente precisa, se a gente parar como companhia, como líder, como gestor, e refletir sobre as transformações que a gente fez como sociedade, a gente vai ver que a gente volta sempre para esse caminho. É verdade. E a cultura de segurança versus a cultura organizacional, elas estão intrinsecamente ligadas. Total. Então não tem como você desassociar isso. Claro, a cultura de segurança está ligada a uma questão mental e a cultura organizacional está ligada às regras e os procedimentos estabelecidos para aquela empresa, mas se juntam. Né? Então, é legal a gente falar de cultura de segurança, é legal a gente levar segurança para as pessoas. Não é só o zero acidente, né? A gente fala que culpar não corrige nada. E é uma verdade. Tem muita gestão da culpa, do medo. E aí, quando você olha isso, você vê colaboradores que enxugam gelo, continuam errando, porque tem medo de fazer, quando, na verdade, um diálogo, né? Quando você estabelece o diálogo, quando você dá resposta, você responde àquela necessidade como líder, você corrige.
E aí você não deixa a pessoa errar, né? Então, assim, eu não sei como você faz a gestão de segurança. Se você é um cara que pune, eu não vi isso muito na sua vida, você vai lá e conversa, porque tem muitos gestores. Não, errou, está suspenso. Errou, advertência. E depois volta um mês, o cara está fazendo a mesma coisa. Como se ele tivesse tratado aquilo de uma outra forma. Isso é importante. Esse é um ponto importante, porque a gente precisa promover equilíbrio de curto e longo prazos, né, para a questão de cultura. Então, obviamente que a gente precisa quando a gente quer implementar a cultura de um ambiente onde a gente tem um potencial de risco muito alto, a gente precisa ter, sim, atitudes mais enérgicas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de um processo de aculturamento muito grande. E aí, o posicionamento do líder sobre ser duro, sobre não ser duro, ele vem muito mais de encontro sobre o que a gente, de fato, instituiu para aquela população sobre cultura e sobre desenvolvimento. Se a gente tem um ambiente de risco, né? Eu não sou uma pessoa... Realmente, você matou a charada. Eu nunca fui... se eu parar para ver meu histórico, eu não tive muitas atitudes punitivas. Mas por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de primeiro entender de fato o que a gente, enquanto equipe, instituiu de processo, de procedimento, de cultura, de desenvolvimento para que a gente fundamentasse o raciocínio, mudasse o modelo mental daquela pessoa para aquilo. Se tudo isso for estabelecido, é sinal de que a gente tem um problema, sim, que a gente precisa entender como que a gente trata além do reaculturamento. Mas eu sou a favor da educação. Se existe a questão, né, a existência do porquê, né? Se eu vou atrás do porquê, eu consigo ter as respostas. Exatamente. E as histórias bem-sucedidas, aí a gente começa a caminhar e agarrar sobre as histórias bem-sucedidas que nós tivemos. Quando a gente pega histórias de empresas, por exemplo, o nosso tempo de Itaquera, eu vou trazer aqui para a gente começar. Nós ficamos 3 anos juntos em Itaquera. A gente não teve nenhum acidente com gravidade. A gente tinha um plano de reestruturação, a gente foi acompanhado por um plano de investimentos, obviamente. Programas de educação como Guardiões. Programas de educação, mas o que garantiu essa virada foi o nível de intensidade que a gente colocou na educação, no desenvolvimento das pessoas. É verdade. E a constância de fazer todo mês. Exato. Né? Todo mês tinha aquele alimento dado para aquelas pessoas. Talvez aquele cenário, aquele indicador foi conquistado porque as pessoas aprenderam e todo dia ouvia, né? Porque nós precisamos ouvir determinados temas. Totalmente. Né? Porque senão a gente esquece, né, aquilo que nós falamos. Né? A rede leva você para onde você quiser. Se eu não falo que segurança é um valor inegociável todo dia, como que eu vou lembrar disso? É verdade. E dá o exemplo, né? Acho que você falou lá atrás de dar o exemplo, eu reitero aqui. Quando a gente entende que esse assunto de verdade é inegociável e a gente pode promover todos os programas possíveis de educação, as companhias dão recurso para isso. Se a gente não for e praticar o exemplo sobre segurança através de uma identificação de um problema, de um comunicado de risco, através de um diálogo seguro individual sobre um determinado tema e a preocupação genuína, né, da pessoa que é a referência da indústria com aquele operador, aquele funcionário que às vezes não se entende como importante, são detalhes que mudam muitas vezes a visão sobre determinado modelo mental daquela pessoa. É verdade. Quando você aceitou o convite, e eu me lembro, não é confete. Eu falei, poxa vida, vai ser tão bom falar com ele, porque eu lembro que ele dava tanto espaço para que as pessoas pudessem dialogar, mostrar os seus dilemas, suas dores, seus valores. E isso é muito importante, porque o resultado se estabelece com muita rapidez. Né? A confiança trazida das pessoas para você era gigantesca. Então, é claro, produção, segurança, meio ambiente, os números ajudam, né? Porque você tem uma pessoa que está interessada naquilo, na forma como você está olhando para ela. Você não está menosprezando a qualidade do trabalho dela, você está validando, você está reconhecendo. E você é uma pessoa que sempre reconheceu, né? Sempre procurou elogiar as pessoas, mesmo nos pequenos detalhes de resultado, você chega lá e parabéns. Eu acho que isso hoje falta tanto ainda da gente na linha validar aquilo que ele fez, o mínimo que ele fez. As pessoas estão sentindo muito isso. Eu estou dentro das linhas há 24 anos e vejo ainda as pessoas sentindo a falta de falar parabéns, hein? Foi muito legal isso que você fez, mas eu não fiz nada. Esse nada foi suficiente para nós. É verdade. E que bom ouvir isso, né?
Porque para mim isso é um valor. Para mim isso é um tema que a liderança não pode perder. Não importa onde você está em termos de nível, né? Obviamente que a escalada ela vai fazendo com que a gente tenha menos tempo para esse tipo de rodadas, insights e tudo mais. Mas você praticar isso no mínimo que você consegue e de uma forma rotineira, isso é muito importante. Você disse bem. Não importa a escalada, não importa o objetivo que você tem, a demanda e a pressão que você recebe, porque eu acho gigantesca a pressão que você recebe de uma companhia, mas você encontra um caminho, coloca na sua rotina, olhar, escutar, escutativa, e se você coloca na sua rotina, ela se torna um hábito, e se torna um hábito você vai fazer todos os dias. Exatamente. Saúde. Eu acho que é um tema bastante amplo. Aqui nós fizemos uma coxa de retalhos e foi maravilhoso. Mas saúde, como que você cuida da sua saúde física e mental? Como que você cuida da saúde física e mental das equipes, dos times que você lidera? Rômulo, acho que isso é um ponto importante. Hoje a gente tem uma... Não adianta a gente falar que é diferente do que a gente vai posicionar aqui. A gente tem um mercado... falando de indústria ainda, a gente tem o tal do 24/7, ele acaba funcionando. Né? Porque você tem muitos meios de comunicação, emergências acontecem, né? Então, às vezes a gente precisa atender uma ligação 8 da noite, 9 da noite, 11 da noite. Isso sempre vai ter. E vai ter. E hoje a velocidade com que a gente recebe a informação e a velocidade com que a gente também recebe a demanda e a cobrança de reverter aquilo também se torna cada vez maior. Então, a necessidade que nós temos de promover um equilíbrio, de promover uma identificação sobre o que te renova, né? Mentalmente e fisicamente, né? Para que você consiga sustentar essa maratona de forma saudável, porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer, não adianta pensar que não vai. É importante essa identificação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício, sempre gostei de treinar. Isso, para mim, é a minha válvula de escape. Eu também Quando amo. eu treino, eu saio tranquilo, né? E gosto, obviamente, da minha parte espiritual, ela que me corrobora muito. Então, rotina de oração, rotina de estar presente, de igreja, eu acho que isso, para mim, funciona muito para minha família também. Até porque o modelo de gestão de um líder pode agravar a saúde mental de uma equipe, né? Totalmente. E quando eu mostro um exemplo de um cara que se alimenta bem, que cuida da sua saúde, que cuida da sua mente, isso também inspira o outro. E eu acho que isso tem que ser pauta para as discussões que você tem com os seus diretos. Então, por exemplo, quando a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, quando a gente vai fazer um a um, você está bem? Como você está? Porque a partir dali, você consegue, obviamente, identificar como que você direciona a conversa, mas o ponto nem é esse, é saber se precisa de ajuda mesmo. Porque se a pessoa não estiver integralmente bem, você não tem como esperar alta performance. E a responsabilidade nossa, né, de ajudar a promover esse equilíbrio, de ajudar a dar direção, pelo menos. É claro que ela tem o livre-arbítrio de querer ou não, mas a gente tem essa responsabilidade de identificar, de saber entender os detalhes, entender esse ajuste fino sobre personalidade das pessoas que trabalham com você. É o ajuste fino. Um dia aconteceu de eu ver numa fábrica uma moça chegar triste, dizendo que estava triste, dizendo que estava deprimida, falou para outra, mas ninguém fez nada. Talvez porque no correria do dia a dia isso era comum, mas aquilo que você falou que é o ajuste fino. 10 minutos depois, ela perdeu a ponta do dedo. Então, assim, o que eu falo? Assim, o ajuste fino, ter a percepção, ter a sensibilidade, né, de inserir a sensibilidade dentro da sua gestão e olhar para o outro. Porque realmente todo mundo sabe que a pandemia potencializou uma crise de saúde mental muito séria no planeta. Não dá para simplesmente se esquecer isso. Melhorou? Não. Tem pessoas que estão em luto até hoje. Sem dúvida. Não tem? Tem pessoas, inclusive, que não conseguiram nem falar para o seu gestor que perdeu entes queridos e estava trabalhando. Você já pensou? Era uma bomba relógio ali dentro, sem que o gestor soubesse. Mas se esse gestor fosse sensível, né? Se ele tivesse esse detalhe, esse refinamento de olhar o outro, talvez ele salvaria muito mais gente, né? Eu acho que a gente não pode esquecer do que a gente passou, né? Acho que você trouxe o tema da pandemia, a gente não pode esquecer do que a gente passou, porque a gente ali teve a oportunidade de aprender a lidar melhor com as pessoas, né? Então, não é pensando que daqui a 5 anos pode ter uma nova pandemia, não é por isso.
É porque a gente teve a oportunidade de aprender a se desenvolver sobre relacionamentos com as pessoas. A gente não pode perder isso de vista. Mas teve um paradoxo, que foi o isolamento, e que fez com que também você se distanciasse. E que descobrisse que talvez você não precisa de ninguém. Eu fiquei sozinho tanto tempo, tanto que o mercado agora está sofrendo o número de pessoas que não querem voltar a trabalhar, né? Que não querem voltar para o presencial, pessoas que não acham mais necessário trabalhar numa grande empresa, você está tendo dificuldade de colocação, eu vou para o informal, eu vou para o empreendedorismo, eu não preciso mais disso. Então, houve um paradoxo gigante, né? Pessoas que se preocuparam com as outras, se cuidaram, mas ao mesmo tempo se isolaram e descobriram um outro olhar. É verdade, eu concordo com você. Aí eu acho que a gente tem que promover equilíbrio, né? A gente, como organização, a gente tem que promover equilíbrio, porque... É o papel seu, né? Porque esse cenário, ele também cai no seu colo como gestor. Cai no colo como gestor. Eu acho que aí você trouxe até o tema do remoto, né? Da pandemia, e aí olhando ainda como saúde mental... A gente tem que promover o equilíbrio sobre isso para que as pessoas percebam que, cara, vai chegar uma hora em que essa decisão de não fazer de não estar presente, né, pelo menos com uma periodicidade definida, por menor que seja, vai gerar impacto para ela em termos de socialização, impactos indiretos, talvez não diretos ao trabalho em si, mas diretos ao convívio social dela. Os médicos, os especialistas, os psicólogos, psiquiatras, todos falam. Boa alimentação, atividade física, né? Relaxamento mental, equilíbrio espiritual. Você concorda com isso para que as pessoas possam ter uma vida saudável, mas com uma saúde melhor? 100%. 100%. Eu te diria que se nós, né, não fizermos isso, a gente está testando um risco de performance. De verdade, performance. E não é uma performance só no trabalho, é uma performance na vida. Na vida. A gente precisa olhar de forma integrada para o que a gente tem, né, para viver. De forma integrada. Nada é tão prioritário que te faça tomar a decisão de não se alimentar bem. Que te faça tomar a decisão de não olhar para si mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa promover dentro das organizações. E aí, como líder de planta ou como líder de um setor, de uma área, de uma unidade de negócio, se a gente consegue resgatar, através de boas conversas, de bons diálogos com as pessoas e dando exemplo, a gente consegue trazer um ambiente mais saudável dentro do trabalho. Eu concordo. Isso impacta diretamente com o ambiente saudável no trabalho. Quando você começa a ver pessoas muito cansadas, muito esgotadas, e aí começa a diminuir as próprias interações. E aí o ambiente vai ficando cada vez mais pesado. Então, a gente tem que ter um olhar sensível sobre isso, né? Óbvio que a gente tem o apoio de áreas que são mais especializadas, né? Time médico, área de HS, mas a gente, como líder, precisa olhar com carinho sobre esse assunto. Olha, primeiro agradecer por você ter batido um papo de 50 minutos, que eu queria tanto que a gente contasse de tantas coisas que a gente fez juntos, com tantos projetos, com tantas circulações pela fábrica, com tantos treinamentos, com tantos agradecimentos. Mas só o fato de você estar aqui, só o fato de você ter dedicado esse tempinho para nós, para todo mundo te conhecer, foi tão bom. Você realmente me inspirou muito. Imagina. Eu, como prestador de serviço, encontrar uma pessoa, um cliente que me acolhe e que permite que eu possa ousar junto com os meus treinamentos e a gente se identificar com tanta rapidez, isso eu realmente estou muito feliz. Amo as pessoas, eu vejo muito ainda tudo que está acontecendo em Itaquera, o que está acontecendo. Eu ainda trabalho lá em Goiânia. Uhum. Eu acabei de chegar de lá agora, falei de comunicação, amo as pessoas. Então, assim, estou sempre ainda fazendo meus treinamentos, encontrando pessoas e tentando, de uma certa forma, encontrar pessoas como você, líderes que realmente são empáticos na prática e não só no discurso. A gente conversou bastante. Eu queria que você contasse para aquela câmera, para todo mundo que está ali, dizendo como que você conseguiu chegar, né? Como que as pessoas podem chegar a uma performance, como que as pessoas podem chegar a serem úteis para as pessoas. É seu ali a câmera. Vamos primeiro te agradecer. Eu te agradeço. Tempo que a gente não se via. Verdade. Acho que vai ter uma parte 2 aqui ainda, hein? Tem que ter. Olha, eu sempre trago aqui as pessoas algumas vezes, porque os 50 minutos é um tempo legal, porque eu vi que nós conversamos e passou muito rápido, e quem está assistindo, com certeza, vai devorar isso. Mas eu queria falar tanto de outras coisas, de uma gestão específica, de um caso específico, de uma situação que poderia ser. Fique o convite.
aberto totalmente para que a gente possa estabelecer outros papos. Obrigado, querido. E dar o recado, acho que o ponto é, olhando para a minha trajetória, né? Acho que o primeiro é não ter medo. Você não pode ter medo dos desafios que aparecem na sua vida, achar que você tem incapacidade para resolvê-los ou que você tem uma janela muito grande de desenvolvimento para chegar onde você precisa. Acredita no seu potencial, tenha curiosidade intelectual, acho que esse é o ponto importantíssimo, né? Não é porque você está entrando num ambiente ou porque você tem uma área que você quer, né, explorar que você não vai ter capacidade de aprender, né? E de verdade, invista tempo sobre identificar o seu propósito. Eu volto lá no início quando você falou, porque acho que quando a gente tiver, de fato, entendimento claro sobre o propósito que você tem aqui, você começa a ter muito mais insights, ter muito mais entendimento sobre o que você precisa fazer para melhorar. Você começa a ter uma visão mais profunda, né, sobre isso. E humildade. Acho que humildade para reconhecer, humildade, os erros, as falhas, humildade para aprender. Isso é muito importante. Não deixar de ter um certo ego, obviamente, porque o ego é importante para um posicionamento firme de liderança, né? É uma coisa importante para a gente saber lidar, mas com equilíbrio, né? Não deixar também que o ego suba a cabeça à medida que o sucesso, que o crescimento vai acontecendo e você deixe de consultar pessoas mais experientes que você para decisões importantes. Acho que, para mim, foi o que me trouxe até aqui, até agora. É verdade. O Isaac Newton disse que ele olhava sobre os ombros dos poderosos. E é uma verdade. Você tem uma pessoa incrível que você pode se apoiar nela e olhar todo o seu futuro lindo sobre os ombros dela, aprendendo com ela, né? Eu acho que as pessoas aprendem muito com você. Que bom, eu espero. Eu fiquei muito feliz de te receber, muito Obrigado. mesmo. Esse foi o Mask TV com o Matheus Couto, falando de coisas incríveis, falando da experiência dele, da vivência dele, da capacidade. Eu acho que você viu o quanto ele é um profissional incrível, de altíssima performance, e um ser humano, né, para poder fazer o mundo mudar. E como ele disse, humildade e compaixão realmente resolve tudo. Até o próximo episódio. Obrigado pela sua participação. Até mais.